bonitos e bonitas, o estudo não pode parar e é por isso que a partir desse momento as nossas aulas serão por aqui. Então, fique ligado, porque afinal estamos longe, porém perto. Acompanhe tudo pelo Eclass, assistam os nossos vídeos, façam as tarefas e qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês. É só mandar um recadinho para mim pelo Eclass. Aproveitem esse momento para curtir sua família, para se cuidar e também para orar para que essa situação logo se normalize. Afinal, todos nós queremos estar juntos novamente, não é mesmo? Eu preciso contar um segredo para vocês. Dar aula para o computador é muito deprimente e eu não tenho vocação nenhuma para youtuber. Então, vamos orar para que logo a situação volte ao normal, porque eu quero dar um abraço bem apertado em cada um de vocês na sala de aula. Beijo grande, vem comigo aprender! Muito bem, pessoal, vamos lá então. Bem, anteriormente nós estudamos orações coordenadas. Como vocês lembram, as orações coordenadas, elas têm uma relação de independência, ou seja, dentro do período composto, as orações coordenadas são sintaticamente independentes entre si. Essa situação já é diferente quando se trata das orações subordinadas. Por quê? Porque as orações subordinadas têm uma relação de dependência. Como assim? Sintaticamente, elas são dependentes umas das outras, ou seja, existe uma oração principal e uma ou mais orações dependentes. Porém, nós precisamos ter um cuidado ao falar dessa dependência. Porque numa análise de texto, quando nós analisamos um texto como um todo, é óbvio que essas orações precisam se relacionar. Portanto, elas vão ter essa dependência como parte de um todo. Então, quando a gente fala em coordenação e em subordinação, nós não podemos nos esquecer que essa relação de dependência ou independência, ela se dá a partir da parte de estrutura sintática, ok? Muito bem. Vamos lá então. As orações subordinadas, elas são divididas em 3 tipos. Nós temos as orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Nós vamos começar a nossa aula hoje falando um pouquinho sobre as orações subordinadas substantivas. Muito bem. O que são, então, as orações subordinadas substantivas? São aquelas que têm uma função sintática para a oração principal. O que isso significa, professora? Função sintática. Nós estamos falando de sintaxe, que a gente aprende lá no 7º ano do Fundamental. Eu sei que vocês lembram disso porque nós vimos isso no ano passado, do 2º ano do ensino médio. Nós trabalhamos novamente no ano passado com análise sintática, identificação de sujeito, predicado, objeto direto, indireto, aquela coisa toda. Isso tem muito a ver agora com as orações subordinadas. Por quê? Porque elas têm uma relação, uma função sintática com a oração principal. Então, o que isso significa? Que se no período simples nós entendemos que existem algumas palavras, alguns termos, algumas expressões que representam, por exemplo, o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o aposto e assim por diante. No período composto, não são termos, mas sim orações inteiras que vão ter esse papel, ou seja, vão ter essa função sintática para a oração principal, ok? Então, quais são esses termos ou quais são essas palavras, essas expressões que têm essa função de substantivo no período simples? Nós temos o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, o predicativo do sujeito e o aposto. Então,
todos esses 6 termos aqui, eles têm a função de substantivo, ok? Falando de período simples. Agora, trazendo isso para o período composto, para a oração subordinada, isso significa que nós teremos 6 tipos de orações subordinadas substantivas, ou seja, cada uma delas fazendo a representação de um desses papéis aqui. Uma oração representando o sujeito, outra oração representando o objeto direto e assim por diante. Tudo bem? Entenderam até aqui? Nós vamos analisar calmamente cada um desses tipos. Mas antes de nós nos detalharmos nos tipos das orações subordinadas substantivas, é importante que vocês compreendam essa ideia de substantivo, de por que uma oração tem esse papel de substantivo. Certo? Vamos lá então. As orações subordinadas têm papel de substantivo. Então, eu vou colocar aqui 2 exemplos para que vocês consigam entender. É necessário o uso de capacete. Eu tenho aqui uma oração de período simples, certo? Por quê? Porque eu tenho apenas um verbo. Logo abaixo, eu tenho a seguinte oração. É necessário que se use capacete. Já aqui eu tenho uma oração de período composto. Por quê? Porque eu tenho mais de um verbo. Portanto, eu tenho uma oração de período composto. Certo? Então, eu tenho uma oração subordinada. Na minha primeira oração, eu tenho o termo uso, que é um substantivo. Já na minha segunda oração, eu tenho toda uma oração, no meu segundo período, eu tenho toda uma oração que faz a vez desse substantivo, ou seja, que representa esse substantivo da primeira oração. Portanto, quando eu digo é necessário o uso de capacete, e quando eu digo é necessário que se use capacete, percebam que eu estou dizendo a mesma coisa. Concordam comigo? Não há nenhuma mudança, nenhuma alteração de sentido em ambas orações, certo? Porém, na minha segunda oração, eu tenho toda a minha subordinada, sim, porque essa aqui é a minha subordinada, que faz a vez desse substantivo. Perceberam? Então, é necessário é a minha oração principal. Que se use capacete é uma oração que se subordina à principal e tem a função de substantivo dessa oração principal. Certo? Vamos lá então. Agora uma parte bem importante. Normalmente, as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Normalmente, tá? Isso significa que 99% das vezes nós iremos nos deparar com as orações subordinadas substantivas sendo introduzidas por essas 2 conjunções. Porém, existem outras que também poderão ser usadas, certo? E eu coloquei para vocês ali. Essas conjunções, elas têm a função de unir as orações do período composto. A gente já sabe quais são as funções ou qual é a função das conjunções, tá? Então, o que e o se tem que ficar bem claro para vocês que estão relacionados quando conjunções integrantes para introduzir as subordinadas substantivas, tá? Agora eu vou dar para vocês uma dica aqui de ouro, tá? Importantíssima. Para você saber se a oração é de fato subordinada substantiva, você vai tentar substituir toda a oração subordinada pela palavrinha isso ou disso.
É verdade. Pode parecer uma coisa nada a ver, mas é super bacana e super interessante, vai te ajudar bastante. Olha só. É necessário que se use capacete. Percebam que se eu finalizasse a minha oração aqui, faltaria alguma coisa. Concordam? É necessário. É necessário o quê? É necessário que se use capacete. Então, eu vou tentar substituir toda essa parte subordinada pela palavra isso. É necessário isso. Isso o quê? Que se use capacete. Deu certo? Percebam? Então, assim, as orações subordinadas substantivas, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque elas fazem toda a diferença dentro do período. São expressões, são orações que fazem falta dentro de um período, ok? Então, a gente consegue perceber melhor isso quando a gente começa a analisar as adjetivas e as adverbiais. Por exemplo, eu não consigo fazer essa substituição do isso e disso com uma oração subordinada adjetiva, por exemplo. Certo? Eu só consigo fazer essa substituição pela substantiva. Por isso que essa dica é tão importante. Seguinte, ela gosta de que digam a verdade. Quem gosta, gosta de algo. Do que ela gosta? Disso. Disso o quê? De que digam a verdade. Então, mais uma vez, eu consigo substituir a oração subordinada pela expressão disso. Eles têm medo de que a prova esteja difícil. Do que eles têm medo? De que a prova esteja difícil. Percebam que aqui medo não é verbo. Nem sempre vou trabalhar com verbo. Por quê? Porque medo é o complemento do verbo ter. Certo? Eles têm o quê? Medo. Porém, medo é uma palavra que também precisa de um complemento, concordam? Quem tem medo de algo. Do que eles têm medo? Disso. Disso o quê? De que a prova esteja difícil. Então, gente, sempre que vocês puderem substituir a oração subordinada substantiva, lembre que é só com a substantiva que dá certo, pelas palavrinhas isso ou disso, então vocês podem aí ter a certeza de que ela é de fato uma oração subordinada substantiva. A última aí é a oração para a gente confirmar isso. É verdade que a Prolisiane está com saudade dos alunos. E é verdade mesmo, gente. Eu tô com saudade de vocês. Não vem dizer que não, hein? Porque eu tô muito, vocês não sabem. Tô com saudade de vocês. É muito louco isso de dar aula para um computador. Eu quero vocês de volta na sala de aula, gente. Mas, enquanto isso não acontece, vamos por aqui mesmo, né? Então, vamos lá. É verdade é a minha oração o quê? Principal, certo? Então, o que é verdade? É verdade isso. Isso o quê? Que a Prolisiane está com saudade dos alunos. Certo? Então, gente, a nossa aula de hoje foi só uma introdução das orações subordinadas substantivas. Eu pretendo fracionar esse conteúdo porque ele é um pouco mais extenso e para que vocês consigam ir pegando aí por partes, tá? No próximo vídeo, então, eu vou detalhar mais os tipos das orações subordinadas substantivas. Por hoje é isso. Não esqueçam que nós estamos aqui, longe, porém pertinho de vocês. Continuem se cuidando, ficando pertinho da família de vocês, ligados aí no Eclés. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Fiquem com Deus, um beijo no coração. Tchau, tchau.